Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler a princípio um versículo, que é o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 31. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim a palavra: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. É isso aí que está escrito na tua Bíblia? Eu vou ler pela segunda vez então. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos abrir o nosso coração para que o Senhor venha trazer a revelação dessa palavra através do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, fala poderosamente nessa noite aos nossos corações, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada no nome de Jesus. Agora sim, agora vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. As igrejas dessa época, a época primitiva, as igrejas apostólicas, elas tinham paz, mesmo sendo perseguidas. Vamos sempre entender que toda a história da igreja, amados, sempre a igreja ela foi perseguida. Porque nós pregamos que há apenas um Salvador, e esse é Jesus Cristo. Há apenas um caminho que a pessoa deve seguir para a salvação. Essa era a pregação dos apóstolos. Então, aquela igreja tinha paz, eram edificados, andavam no temor do Senhor e se multiplicavam. Haviam muitas conversões. A igreja crescia. E é isso que nós queremos também para o dia de hoje. E eles andavam, eles se moviam no conforto do Espírito Santo. Talvez aí na tradução da tua Bíblia tenha consolação. A palavra conforto e consolação, elas são bem parecidas. E o que é o conforto do Espírito Santo? O Senhor, Ele vai nos ajudar exatamente nesses períodos que nós somos perseguidos, somos traídos, há momentos de tribulações também. Então o Espírito Santo ele vai nos ajudar, mas o conforto não é só isso, amados. O conforto também é o ânimo. Nada você vai conquistar se você não tiver ânimo para lutar. Se você não acreditar em você mesmo, eu te pergunto, quem vai acreditar em você? Você que tem que acreditar em você, acreditar no teu potencial e crer na palavra, obedecer a palavra, para que você possa conquistar aquilo que Deus ele já projetou para você. Então, é esse conforto que Ele vai nos dar. Conforto em momentos difíceis, momentos angustiosos que nós vivemos, o ânimo que nós precisamos do nosso coração para lutar, e também, amados, o conforto do Espírito Santo é nos chamar a atenção. O Espírito Santo também, ele puxa a nossa orelha. Às vezes as coisas não estão acontecendo na tua vida, é porque você mesmo não está obedecendo ao Senhor. Está fazendo algo que não agrada ao Senhor. Aí o Espírito Santo vem e puxa lá a tua orelha. E esse trabalho é feito para que a igreja possa crescer. Quem é a igreja? A igreja somos nós. É nós que temos que fazer que a igreja cresça, amados, e se multiplique, porque ela sempre foi assim. E as perseguições, pastor, as apostasias sempre existiram e sempre vão existir. Mas nada pode fazer com que recuamos. Não, nós temos que crer, amados, que se Deus ele tem um propósito para a nossa vida, estamos em obediência ao Senhor, as coisas elas vão acontecer de uma forma natural. Mas vai haver guerras, vão haver lutas, sempre existiram.
Só que tem uma coisa que o Espírito Santo também faz. Vamos ver aqui. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Ah, pastor, eu preciso mesmo do conforto do Espírito Santo. Estou passando por uma tribulação, por um problema grande na família, um problema de desemprego, um problema de enfermidades. Pronto, você precisa do consolo do Espírito Santo. E é isso que ele faz. Mas olha o que ele quer também. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 3. Você está em Atos dos Apóstolos, o próximo livro é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, depois vem a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Pronto, deixa eu só encontrar também aqui. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, conforto, que nos consola, olha aí, ó, em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também possamos, ó, consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. É importante ou não? O que é que ele está dizendo, o apóstolo Paulo? Que você vai ser também essa pessoa. Pastor, mas é eu que preciso de ser consolado. Pronto, você precisa, nós precisamos. Qualquer pessoa passa um momento difícil, mas ele quer usar você para levar essa palavra de conforto para as pessoas. Às vezes, amados, quando você vai confortar alguém, falar algo para aquela pessoa, talvez o teu problema seja até maior do que o dela, é ou não é? Mas, meu amigo, esse trabalho é para você. O Espírito Santo, ele vai trazer esse consolo ao teu coração, ele vai te fortalecer, e você vai estar firme na casa do Senhor, para você levar essa palavra, amados, de conforto para as pessoas. Falar para ela que nada está perdido. Falar para ela que o Senhor não desistiu dela, que ela também não deve desistir do Evangelho. E como eu falei para você, há momentos que eu sou essa pessoa que preciso do conforto, eu preciso da ajuda de uma palavra, de um amigo, de uma pessoa, de Deus, para trazer o conforto ao meu coração. E como eu falei, conforto não é só falar que a pessoa é gente boa, que tudo vai dar certo, nós estamos juntos. Conforto também é falar para aquela pessoa: olha, se você continuar nesse caminho, isso aí vai dar na perdição. Não é assim também que você tem que falar? Isso também é conforto do Espírito Santo. Falar para a pessoa a verdade, que ela deve mudar o seu comportamento. Pronto. Fala também que o Senhor Jesus tem um plano na vida dela. Pronto. Essas são palavras de conforto. Já falamos aqui o exemplo de Jó. O Jó, ele enfrentou o pior momento na vida dele. Perdeu as suas propriedades, perdeu os seus imóveis e perdeu até a sua família. E a enfermidade, amados, que ele contraiu, ia destruindo a sua carne, corrompendo a sua carne. E para ele se coçar, ele tinha que ter uma telha para passar no lugar, para se coçar. Aí vieram 3 amigos para trazer essa palavra de conforto, para falar para o Jó que ele iria dar a volta por cima. Os amigos de Jó saíram de suas cidades, vieram até ele. E há uma coisa importante, amados.
Quando alguém fala para você, olha, o fulano está enfermo, o Beltrano agora está perdido no mundo das drogas, pronto. A pessoa falou para você que está acontecendo algo. Aí aquela palavra, ela vai de encontro ao teu coração e você fala, eu vou levar essa palavra de consolo para essa pessoa. Mas, amados, às vezes, o que a pessoa falou para você já trouxe aquela preocupação ao teu coração, não é isso? Mas quando você vê a pessoa, o estado que ela está, a maioria das vezes é pior do que a gente imaginava, é ou não é? O susto que a gente leva, amados, a gente fica com o nosso coração realmente despedaçado. Aquela pessoa, naquele leito daquele hospital, naquele leito daquela cama, com aquelas máquinas ligadas, meu amigo, dá algo aqui no coração da gente, mas o Espírito Santo quer usar você. Aí você pega na mão daquela pessoa, é ou não é? Aí você ora por ela, Deus ele vai curar você, Deus ele vai restaurar você. Meu amigo, é só pela fé. Porque humanamente falando, irmãos, por dentro a gente está despedaçado. Não sei se já aconteceu isso com você. Aí você fala para aquela pessoa, olha, nós vamos estar juntos nessa luta, eu vou estar ajudando você, e você traz aquela palavra de conforto. Vamos ver aqui. Procura ler, amados, antes de lermos o livro de Jó, eu quero ler aqui a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Vou dar o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Quem já encontrou? Capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações, sejam confortados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus em Cristo. Olhem para mim aqui. Quem é que queria confortar aqueles irmãos? O apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida assim tão calma? Tinha? Tinha, irmãos? Pastor, ele não tinha problemas. Ele não enfrentava tribulações. Era assim a vida dele? E como é que ele poderia confortar os outros? É assim que o Espírito Santo faz. Se você não sabe, amados, muitas das cartas que nós lemos, que são cartas fortes do apóstolo Paulo, trazendo edificação, trazendo direcionamento para a igreja, muitas delas ele escreveu preso. Estava em uma masmorra e viveu grandes problemas, tribulações, perseguições, açoites, mas ele sabia que havia uma responsabilidade sobre ele de edificar aos irmãos. Então o Espírito Santo estava ali com ele, fortalecendo o apóstolo Paulo, e ele levava aquela palavra de conforto para as igrejas. Às vezes nós não conhecemos, amados, a força que nós temos, que o Espírito Santo ele nos dá. Às vezes você está fazendo algo por alguém que você nem sabia que poderia fazer isso. Então essa força, amados, que nós temos é uma força sobrenatural, é a força do Espírito Santo de Deus. Como o apóstolo Paulo poderia confortar alguém se ele sempre estava em tribulações? Mas ele tinha na vida dele a presença do Espírito Santo de Deus. É como na minha vida, é como também na tua vida, para confortar você, para trazer paz ao teu coração nesses momentos tão difíceis. Vamos ver aqui. Agora sim, o livro de Jó. Jó, no capítulo 2 e o versículo 11.
Pastor, mas os amigos do Jó, eles apenas criticaram o Jó, eu sei. Mas, meu amigo, foram os únicos. Já imaginou quando o Jó, ele tinha dinheiro, tinha propriedades? Você acha que ele tinha poucos conhecidos? Não vou falar nem de amigos não. Ele tinha muitos conhecidos, sim ou não? Mas na hora que ele perdeu tudo, só apareceu 3. A palavra diz, irmãos, que quando eles chegaram e viram Jó, a situação do Jó estava tão difícil, que eles não tiveram nem palavras. Passaram 7 dias apenas olhando para o Jó. E pense bem, irmãos, uma pessoa que ela tem tudo, uma pessoa que é rica, e começa a perder as coisas e perde tudo de um dia para o outro, perde até a sua família. A gente vai imaginar que tem alguma coisa errada. A nossa imaginação é como eles também. Falou, Jó, peraí, tem alguma coisa errada, não dá para explicar isso aí não. Ao Jó, não tem, eu não fiz nada errado, meu filho. Tem, Jó. Ontem você era uma pessoa rica e agora você perdeu tudo. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Não é assim que a gente pensa? Porque, amados, aquela situação saiu do controle. Vamos ver aqui. Capítulo 2 e o versículo 11. Jó é antes de Salmos, amados. Jó 2:11, quem encontrou, diga amém. Diz assim: ouvindo, pois, tais amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e consertaram juntamente, virem com doer-se dele, e o que mais? E consolaram. Trazer uma palavra de conforto para ele. Qual era o objetivo deles? Vamos sair da nossa cidade, cada um saiu de sua cidade. Olha, vamos nos encontrar com o nosso amigo Jó e vamos de alguma forma ajudá-lo. Mas qual é a ajuda que eles poderiam dar a ele? Eles perderam ali o controle da situação. Mas é essa ajuda, amados, que o Espírito Santo ele dá. Ele vai nos confortar nesses momentos difíceis. Procura aí Provérbios. Provérbios 17 e o versículo 17. É nesse momento que você vai saber quem é que realmente está do teu lado. Provérbios 17, quem encontrou, diga amém. Ele diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Olhe para mim aqui, olhe para mim. O que você acha dessa palavra angústia? Angústia lembra o quê? O que é que lembra, amados? A angústia. É um momento bom, a angústia? Não. A angústia vai lembrar um momento difícil. Pastor, eu estava angustiado. Meu coração quase saía pela minha boca. Não é assim que a gente fala? Então ele diz, olha, é nesse momento que você conhece o amigo. Na angústia se conhece o verdadeiro irmão. É naquele momento mais difícil, amados, na nossa vida. O momento que do oba-oba, o momento em que você tem um bom emprego, o momento que você tem saúde, tem uma boa casa, meu amigo, você vai encontrar muitas pessoas que vão falar que são seus amigos. Mas na verdade, irmãos, o verdadeiro amigo são poucos, pouquíssimos, que nós vamos encontrar nesses momentos difíceis. Quem lembra aqui da Ruth? A Ruth era casada com um dos filhos da Noemi. E a Noemi perdeu seu esposo e depois perdeu seus 2 filhos. Aí ela falou tanto para Ruth como também para a sua outra nora: olha, eu vou voltar para o meu povo.
aqui eu só tive desilusões. Tudo aqui deu errado para mim. Não, eu vou voltar para a minha terra, seja o que Deus quiser. E vocês refaçam as suas vidas. Vocês ainda são jovens, podem ainda se casar de novo, refaçam suas vidas. Aí a Ruth olhou para ela: não vou. Eu quero ficar com a senhora. Mas Ruth, não tenho nada para dar para você. Não importa. Quantas vezes eu estava aqui na sua casa, vim aqui com o seu filho, e a senhora me tratou bem, me ensinou muitas coisas de casa, me ensinou a fazer comida, a dobrar uma roupa. Olha, Noemi, a senhora foi como a minha mãe, e agora a senhora vai voltar só? Não, eu vou voltar com a senhora. Mas minha filha, volte para os seus pais. Não, a minha família é a senhora. Amados, é um exemplo de nobreza. Eu vou dizer uma coisa para você: poucas pessoas agem dessa forma. Reconhecer realmente aquela pessoa que esteve do seu lado, reconhecer realmente aquela pessoa que ajudou você. Isso aí se chama gratidão. Ela falou: não, Noemi, eu vou estar com você. E quando elas chegaram em Israel, aquelas mulheres olharam para Noemi e falaram: Noemi, quem é essa moça estrangeira? É a minha nora. E o que ela faz aqui? Ela veio me ajudar. Ajudar em quê? O que a senhora tem para dar para ela? Não tenho nada. E ela veio aqui sem nenhum interesse? Ah, Noemi, tem coisa aí, tem coisa errada aí. Mas não tinha nada de errado, irmãos. É tanto que Deus honra a atitude da Ruth. E a Ruth se casa com o Boaz, que era da mesma família da Noemi. E o Boaz, através dele, através desse casamento, toda a sorte da Noemi é restituída. É tanto que ela tem até um neto. E o neto que ela teve, ela poderia registrar de uma forma legal no nome dela, se naquela época existiam cartórios, não sei. Mas a lei do levirato dizia isso. Mas por quê? Porque aquela mulher trouxe aquela palavra de conforto. Noemi, estamos juntos. Da mesma forma é na casa do Senhor, irmãos. A igreja, que nós lemos no início, ela tinha paz. Tinha paz como, pastor? Se era tão perseguida? A paz, amados, interior. A proteção de Deus. Quando nós temos a proteção de Deus, podem vir quantos forem. Pode falar alto como for. A palavra final é do Senhor. Depois, era uma igreja edificada. Era uma igreja que tinha temor do Senhor. E o que mais? Ela crescia e multiplicava. Nós vamos orar, amado, nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos confortar e nos orientar o que devemos fazer. O que falta para edificarmos essa igreja, para que essa igreja possa também multiplicar, e você trazer o teu próprio parente aqui. Pastor, tem muitas pessoas da minha família que ainda não estão convertidas. Pois é. Como vamos fazer isso? É o Espírito Santo que vai nos dar essa graça. É o Espírito Santo que vai estar à frente, amados. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 12 e no versículo 15. Então, muitas pessoas, amados, estão agora em muitos lugares precisando de conforto, precisando de um consolo. Quem é que quer ser usado pelo Espírito Santo? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Só quem quer ser usado? Agora, é como o apóstolo Paulo. Mesmo que você esteja em um calabouço, meu amigo. Mesmo que você esteja em meio a uma tempestade. Essa palavra de conforto
você vai ter que ter. Amém? Quem está entendendo isso aí? Olha o que a Bíblia diz aqui. Isso aqui é muito forte e eu quero que você grife aí na tua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 15. Há ainda algumas revelações que eu quero trazer nessa palavra. Capítulo 12, versículo 15, quem encontrou aí? Olha o que diz, ó. Alegrai-vos com os que se alegram. E o que mais? E chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Não fica mais fácil, irmãos? Fica ou não fica? Ah, pastor, é muito bom. Uma celebração, uma festa. Mas o que é que ele diz? Alegrai-vos com os que se alegram, mas chorai também com os que choram. São poucos, amados, os que fazem isso. São poucos os que querem isso, amados. Volte aí para o livro de Atos. Então, é o Espírito Santo que conforta a igreja com palavras de poder, de direcionamentos, de ensinos, mostrando à igreja como ela deve se comportar no temor do Senhor e edificando a igreja. Olha como é importante aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Encontraram aí? Atos 8, 1 diz assim, ó. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Olha o que aconteceu, amados. Houve aquela dispersão, houve aquela perseguição, para que eles saíssem de Jerusalém. Muitos dali não queriam sair, estavam ali já numa condição que não era a vontade de Deus. Às vezes, amados, Deus ele vê muita gente boa num lugar só, e Ele quer dividir, para que a igreja, para que o ministério possa crescer, e aquelas pessoas já estavam conformadas ali. Vamos ficar aqui em Jerusalém, vamos continuar com a nossa religião. Não é religião que Deus quer, Ele quer a pregação da palavra. Então, aquelas pessoas, de alguma forma, amados, no controle de Deus, Deus usou os inimigos para perseguir aquelas pessoas. Olha como é interessante. É o que está acontecendo hoje. E não ache que estamos sofrendo grandes perseguições no Brasil, amados. Nós podemos ter portas abertas aqui, para quem quiser vir na igreja, sim ou não? Mas há lugares, amados, em que não pode ser feita a pregação da palavra, nem mesmo ter uma Bíblia. Há lugares hoje assim. Isso aí vai ficar mais difícil? Eu tenho certeza que vai, irmãos. A situação da igreja no Brasil vai ficar um pouco mais difícil. Pastor, olha, mas teria que acontecer isso, pastor. As perseguições. Teria que acontecer isso. Eu também sei que teria que acontecer isso. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que eu não posso lutar contra isso. É ou não é? Não vou aceitar isso aí não. Por quê? Não, irmãos. Que vai acontecer, vai. Mas não diz que eu não posso lutar contra isso. Então, eu tenho que ser essa pessoa. E o Espírito Santo estava com essas pessoas, mesmo em perseguições. Aqui onde está. Veja o versículo 4 aqui. Olha como é forte, ó. Versículo 4 aí. Se você quiser grifar, grife. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte e não faziam nada. É assim? Como é que diz aí? É forte ou não é? Vou ler de novo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Diga glória a Deus por isso. Pastor, mas eles tinham lei? Tinham sim. Eram seres humanos. Eram pessoas com lei como você, irmãos. Com seus problemas também. Com suas famílias, com suas contas a pagar, e perseguidos, traídos pela sociedade, até mesmo pela sua própria família. Mas o que é que a Bíblia diz? Iam por toda parte anunciando a palavra. Amados, é o Espírito Santo que faz com que você abra a tua boca. É o Espírito Santo que nos dá essa convicção da nossa fé. Não deixe, amado, de pregar a palavra. Ah, pastor, mas olha, é cara feia. Cara feia é fome, irmãos. Não tenha medo de cara feia não, cara feia é fome. Não deixe de pregar
o Evangelho, para que a igreja ela seja edificada, convive com esse temor ao Senhor. Não podemos de maneira nenhuma perder esse temor, para que ela venha multiplicar, para que vidas sejam salvas nesse lugar, amados. Esse é o projeto de Deus, essa é a vontade de Deus para esse lugar, e sempre foi dessa forma. É o Espírito Santo que vai trazer esse conforto ao nosso coração. Talvez o momento para você seja esse: pastor, é eu que preciso de conforto, estou passando por uma tribulação, estou passando por uma tempestade. Amém, nós vamos orar para que o Espírito Santo venha te confortar. Mas mesmo assim, mesmo em tribulações, em tempestades, em perseguições, o Espírito Santo ele quer usar você para pregar a verdade, não a minha verdade, amados, a verdade do Evangelho. E outra coisa, se você se calar, ele vai usar até mesmo um religioso. Amados, já imaginou? Na tua empresa, você não fala do Evangelho, aí vem um kardecista e fala: você não tem coragem? Você não fala do Evangelho onde você trabalha? Aí vem um mariano e fala. Porque a pessoa não tem coragem. E o Espírito Santo já chama a tua atenção: pastor, mas eu tenho medo. Amados, essas pessoas também tinham medo. Eram pessoas cheias do Espírito Santo e pregavam o Evangelho. Eram sim, vou ler mais uma vez porque isso aqui é muito forte, irmãos. Capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E no versículo 1: e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. É o que nós vamos fazer, amados, e é o Espírito Santo que vai nos dar essa palavra, se buscarmos ele de todo o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé então. Aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda forte.